Ministério ID, estamos de volta com Teologia Sistemática, agora vendo as 3 últimas matérias desse campo que trata da fé cristã, as doutrinas básicas da fé cristã. Nós já falamos sobre Escrituras, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, anjos, homem, pecado, e agora faltam as 3 últimas matérias: salvação, igreja e últimas coisas. Os nomes técnicos ou gregos dessas matérias são, respectivamente, soteriologia, eclesiologia e escatologia. Vamos começar então esta, que é a primeira aula, tratando de soteriologia. O que é soteriologia? É o estudo da salvação. O termo soteriologia vem da junção de 2 palavras gregas, soter, que é salvação, e logia, que é logos, palavra, tratado. Então, soteriologia é o estudo que trata da salvação. Aliás, salvação, o maior tesouro que um ser humano pode adquirir na sua vida. Mais do que fortunas, mais do que beleza, mais do que bem-estar, mais do que saúde, é a salvação. Embora nem todos queiram a salvação, fogem dela mesmo porque não a compreendem, acham-na absurda, desnecessária, tola até, porque não acreditam na vida após morte. Embora, repito a minha colocação, não seja o que todos querem, é, sem sombra de dúvida, o que todos precisam. Todo ser humano precisa de salvação. E a salvação preparada por Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, está ao alcance do ser humano. Todos podem adquiri-la. Todos podem ser salvos, desde que confessem Jesus como seu Salvador. Bem, se a salvação existe, Deus a apresentou para o homem. Para isso ele criou um plano. O plano vem desde a eternidade. Quando lemos Gênesis 3,15, está escrito: quando o homem pecou, a primeira profecia proferida pelo próprio Deus: da semente da mulher nascerá um que ferirá a cabeça da serpente. Quando lemos Gálatas 4,4, vemos o cumprimento dessa profecia de Gênesis 3,15. E tendo-se cumprido a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, na plenitude dos tempos, Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, e ele, com isso, trouxe para a humanidade o direito, a possibilidade da aquisição da salvação. Por falar, então, em plano da salvação, vamos ver aí no nosso texto. A salvação segue um plano divino, por isso ela é objetiva. Não há salvação fora do plano elaborado por Deus. Dele vêm todas as exigências a serem cumpridas para que o homem possa ser salvo. Então veja, há no mundo muitas religiões. As religiões são uma resposta que o homem encontra para suas perguntas, suas dúvidas, seus conflitos, principalmente acerca da morte. Então, ele cria as religiões, e elas são muitas. E elas muitas vezes são constituídas de práticas absurdas, como sacrifícios de crianças ou de lindas moças virgens, coisas estranhíssimas. Nós temos que entender o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz a esse respeito, porque a Bíblia é a revelação de Deus para todo homem. Já vimos isso na nossa primeira aula, no primeiro módulo, quando tratamos da inspiração da Bíblia e também da sua inerrância. Desse modo, vamos pensar que a salvação existe, o próprio Deus que criou o homem proveu o meio para que o homem pudesse ser alcançado por ele e ganhando, através dessa comunhão com ele, o benefício da salvação. Do mesmo modo como Deus teve um plano para criar o mundo e, em particular, o homem, ele também elaborou um plano para salvá-lo, assim que o homem se perdeu. O plano de Deus para a salvação parte do pressuposto da necessidade humana. É o que nós vemos em Romanos 3:23.
todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na outra versão de Almeida Corrigida diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pior coisa que o homem podia ter na sua vida é a perda da comunhão com Deus e perder de vista a glória de Deus. O homem contemplava a glória de Deus quando na viração do dia o Senhor vinha para falar com ele no jardim do Éden. Mas o homem está longe da percepção da glória. Quando ele se conecta com Deus por meio do Salvador, que é Jesus, ele começa a ter a percepção da glória de Deus. Quem nele crê, diz o texto de João 3,18, palavras proferidas por Jesus no diálogo que teve com Nicodemos. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A salvação consiste em crer que Jesus é o Salvador. Quem não crê já está condenado. Então, este texto de João 3,18 confirma, corrobora ao texto de Romanos 3,23, embora esses não sejam os únicos textos na Bíblia que falam da separação do homem e Deus por causa do pecado e do subsequente castigo por causa desse estado no qual ele vive, que é estado de morte. Bem, a salvação é fruto da graça de Deus. O que é, afinal, graça? Graça é uma palavra grega, charis, que quer dizer favor. E a ideia da graça no campo soteriológico é de um favor imerecido. Deus dando ao homem o favor da salvação, embora ele não merecesse. O plano divino da salvação, portanto, está aí como um plano advindo da graça, conforme lemos em Tito 2,11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Bem, aqui nós já entramos num terreno propício à discussão, porque há duas linhas, duas correntes de discussão sobre a salvação, uma monergista e uma sinergista. A monergista é a calvinista, que diz que a salvação depende única e exclusivamente de Deus, quando elege, predestina um homem, se ele não é predestinado, jamais será salvo. E a outra, que é a sinergista, que depende de ambos os lados, a oferta de Deus e a aceitação humana. Essa é a posição arminiana. Na posição monergista, que é aquela em que Deus predestina, eles afirmam que Jesus não morreu por todos, que a expiação é limitada. Nós preferimos crer do outro modo, conforme esse texto. A graça é oferecida, como diz Tito 2,11, a todos os homens. E essa palavra, graça, que provê a salvação, é um termo que aparece pelo menos 155 vezes no Novo Testamento. Às vezes, graça se refere à beleza, que é um termo homônimo, homógrafo, homófono, quer dizer, mesma palavra, escreve igual, pronuncia-se igual, mas o significado é diferente. Outras vezes, graça aparece como um sentimento fraternal. É o que nós lemos, por exemplo, em Daniel 1,9, que aqueles jovens, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdinego, caíram na graça do rei. Simpatia, Êxodo 33,15, e em Atos 2,47 também. Agora, em Esther 2,9, nós vemos que graça é sinal de honra, quando Esther comparece perante o rei Assuero, em busca de um favor que é mudar uma lei que acabaria um dia só com todos os judeus do seu império. Bem, graça ali aparece como um sinal de honra, mas a graça como favor imerecido de Deus é o termo que mais aparece charis no Novo Testamento, é nesse sentido, graça como favor de Deus, mesmo porque a ênfase do Novo Testamento está na salvação oferecida por Deus. É necessário conhecer as implicações da graça para que não se limite sua compreensão do favor de Deus aos crentes. Daí a razão de estudarmos também a graça destinada aos homens, a graça na providência divina. Vamos ver alguns aspectos da graça na aula de hoje, porque a graça, além de tratar da salvação, ela é também vista historicamente em outros campos, além do sentido do termo,
conforme já mostramos, que é beleza, é simpatia, é honra, mas a graça em outros campos. Por exemplo, a Bíblia fala da graça preveniente. Não é que fala da graça preveniente, subentende-se na doutrina de Armínio. A graça preveniente, por isso que a Bíblia está cheia de textos que diz para a gente não fazer isso, não fazer aquilo, mas fazer aquilo outro. Quando a Bíblia nos previne acerca do que podemos e não podemos fazer, devemos e não devemos fazer, ela está nos prevenindo acerca da possibilidade de erros que podem nos levar a nos distanciarmos do favor de Deus, que é a sua graça. E há também, segundo a concepção calvinista, a graça irresistível. Quando uma pessoa é predestinada, ela vai aceitar de um jeito ou de outro, porque ela será alvo da graça, de certa forma, vítima da graça. Ela vai ser condenada a ser salva. É mais ou menos esse termo, né? Pode parecer irônico da minha parte dizer isso, mas é isso. Ela está predestinada mesmo. Essa é a graça irresistível. Concepção calvinista. Nós entendemos a graça como preventiva. Bem, vamos ver a graça no campo natural. A graça comum, quem usa mais essa expressão são os calvinistas do que nós arminianos. Mas não podemos negá-la. É uma graça comum a todos os homens. O que é a natureza, o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, os benefícios da vida, a providência de Deus para a vida, o ar que respiramos, tudo isto faz parte do favor comum de Deus, é a graça de Deus para toda a humanidade. Afinal, viver é bom, e isto é um favor de Deus. No campo moral, apesar do mundo estar no pecado, a Bíblia diz que o mundo inteiro, né, está no pecado, e a Bíblia nos previne, no maligno, ainda regido por ele. A maldade humana também obedece a um limite. Nem mesmo o diabo, com todo o seu exército, pode controlar completamente as pessoas. Senão toda a humanidade seria endemoniada. Já pensou? Todo mundo seria endemoniado. O diabo ia mandar seus demônios para entrarem na vida de todo ser humano. Mas não é assim. Há limites também. Nesse caso, o mundo seria um inferno. Somente quando uma pessoa insiste na prática do pecado, Deus a entrega a toda sorte de concupiscência. É o que temos, principalmente no texto de Romanos 1, 24, 26, 28, quando você lê Romanos, você vê, tem uma profundidade aquelas palavras de Paulo, ele diz assim que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer neles, nos homens se manifesta, além da manifestação antropológica neles mesmos, há uma comunicação, uma revelação cosmológica, porque as coisas que estão criadas manifestam, né, que há um Deus, para que eles fiquem indesculpáveis, ou seja, o ser humano não tem desculpa para fugir de Deus, porque o carimbo de Deus, a assinatura de Deus, a marca de Deus está no próprio homem e está em toda a criação, a beleza, a harmonia. Para pensar na criação, você acha que a geração espontânea lá dispensa, você pega as teorias evolucionistas, você vai se deparar com teorias da geração espontânea, por exemplo, que tudo foi acontecendo para se tornar no que é hoje, ou natureza inteligente e sábia, para fazer o DNA, por exemplo, que universo é o DNA, como se dá a procriação de um ser, um macho, fêmea, se unindo, a semente de um de outro, formando e gestando um ser. É impressionante a beleza, o design inteligente da natureza, para que o homem queira dizer que tudo isso é fruto do acaso, né? É preciso muita fé para acreditar nisso. Eu não teria tanta fé assim para acreditar numa coisa dessa. Para mim, ela é absurda. Não dá para eliminar um Deus todo-poderoso e capaz de criar todas essas coisas. Mas Paulo, quando ele fala disso lá em Romanos 1, 24 em diante, ele diz que é uma lei moral que rege o homem. Por isso que o ser humano, implicitamente, ele já tem algumas noções de certo e errado. Às vezes não precisa nem ensinar. Ele tem leis próprias, inerentes ao ser, à sua própria natureza. De modo que tudo isso é um atestado da natureza, da graça, revelada nele, quando os limites estão colocados na sua própria consciência, embora nem todos obedeçam, mas está lá dentro. No campo civil,
Por que é que o ser humano é organizado em sociedade? O que levou o homem, ao longo de toda a sua história, da história da civilização, a se organizar em sociedade? Todo grupo social tem que ter um líder. Todo bairro, toda vila, toda cidade, todo estado, todo país tem um representante e tem um corpo de governantes. Por que isso? Por que há leis? Porque isso tudo faz parte de um código inerente à graça, a graça que traz ao homem a noção de certo e errado, a graça que leva o homem a conhecer limites. A humanidade hoje está perdendo cada dia mais os seus limites. Por quê? Porque cada dia mais o príncipe deste mundo está exercendo domínio sobre as pessoas. Elas estão sendo levadas por essa enxurrada da vida, conforme se lê em Efésios 2, no qual nos tempos andastes, segundo o curso desse mundo. O velho aion significa uma enxurrada. A gente caía naquela água suja do pecado, dentro de qualquer buraco. Nós somos tirados daquilo como salvos. Mas, ainda assim, o ser humano normal, ele vive, a sociedade tem regras, tem leis. Isso também é uma expressão de graça. No campo criativo, está mantida no ser criado a capacidade de exercer domínio sobre a obra da criação. Deus diz para o homem que ele seria capaz, aliás, responsável, não só capaz, de dirigir os reinos da terra. Ele tinha poder para governar até o reino dos peixes. Como é que se fazia isso? A inteligência do homem era tão elevada que ele conseguia manter o domínio sobre as aves dos céus e os peixes do mar. Hoje ele não consegue manter domínio sobre a sua própria natureza. Ele é comandado pelo pecado. Jesus disse que o homem está no pecado, não consegue deixar do pecado, porque é escravo do pecado. Ele perdeu esse domínio. Quando a pessoa se converte, o Espírito Santo vem morar nela, o Espírito Santo vai produzir nela um resultado da sua presença. E no fruto do Espírito, um dos itens é domínio próprio. O salvo em Jesus, ele passa a ter domínio próprio, o que o ímpio não é capaz de fazer. Ele não faz o que quer, e ele faz o que não quer. Paulo trata muito bem disso em Romanos 7. Então, nós temos no campo criativo aí, agora mais algumas coisas. O ser humano tem a capacidade não só de exercer domínio, mas também de plantar, de criar artes. A arte tem que ser benéfica. Aliás, está uma moda agora dizer que tudo é arte. A arte é comunicação. E esse mundo vil, que está longe de Deus, está usando a arte como veículo de comunicação das suas ideias más, dos seus pecados, da sua índole perversa, porque a arte é comunicação, a arte não é só estética. Então, quando você presenciar uma obra de arte, analisa aquilo não apenas como um objeto estético de beleza, mas como um objeto de comunicação e tenta entender a mensagem que subjaz numa tela, numa escultura, numa dança, numa poesia, numa música, seja na expressão de arte que for. Mas há uma só graça. A graça sempre é o favor imerecido de Deus, manifestando-se de várias formas. Agora vejam, Pedro diz em 1 Pedro 4,10, cada um administra os outros segundo o dom, como recebeu, conforme ou como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ele fala da multiforme graça de Deus. Então vimos a graça em vários aspectos, graça multiforme. As formas de manifestação da graça nos campos natural, moral, civil e criativo não implicam, no entanto, na salvação automática do ser humano, não, senhores. Antes serve para despertar nele a consciência de responsabilidade para com seu Criador. O dom da vida não é o único benefício de Deus aos seres humanos, não. Ele interferiu na história quando enviou o seu Filho para reconciliar o mundo consigo mesmo, conforme lemos em 2 Coríntios 5,19. É por meio dessa graça que o homem é alcançado pela salvação. Ninguém obteria tamanho benefício se não fosse por esse favor de Deus.
A graça salvadora é sobrenatural. E esse é o campo que mais nos interessa. Ela é o meio pelo qual o Espírito Santo trabalha no interior do homem e faz com que a palavra de Deus pregada produza fé no coração e ele seja atraído por Deus. Então, aí vem a graça. Quando a graça de Deus alcança o homem para a salvação, ele desfruta das coisas que acompanham a salvação. E Hebreus 6,9 fala disso. Coisas que acompanham a salvação. Então, a salvação não tem apenas o aspecto jurídico, ou seja, aquele de justificar o pecador diante de Deus, porque confessou Jesus. Tem outros aspectos. Tem um aspecto da regeneração, que é mudança de natureza, e também da santificação, que é mudança de comportamento, separação do mundo e do pecado. Mas há outros e outros benefícios no campo espiritual que acompanham a graça, como os dons espirituais, as virtudes cristãs, as virtudes cardeais. A força da graça torna-se maior do que a força do pecado que nele atuava antes. Veja o que diz Romanos 5,10. Onde abundou o pecado, porque o pecado estava de sobra, agora abundou a graça. Então, quando você vê um crente dizendo, eu vivo incorrendo no mesmo pecado, no mesmo erro, eu não consigo, não consegue, porque não está buscando os benefícios da graça e nem enxergou ainda do que é capaz. Não enxergou a força da graça de Deus na sua vida. Talvez precise orar mais e ler mais a Bíblia. O reino do pecado é substituído pelo reino da graça na vida do salvo. Veja Romanos 5,21. Para que assim como o pecado reinou, olha o verbo reinar aí, dominou, reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Dá para você entender as implicações da graça, o que você era, o que você é, para onde você ia, para onde você vai? Você não tinha esperança, agora você tem esperança, tudo isso é fruto da graça de Deus. E repetindo o texto de Tito 2,11, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo o quê? Salvação a todos os homens. De acordo com esse texto, a salvação não é restrita a alguns, como já falamos. Não há texto mais claro do que esse sobre a graça no seu aspecto salvífico. Agora, corroborando com Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por isso que na Reforma Protestante, um dos 5 pilares, os 5 pilares da Reforma são sola fide, sola gratia, sola escritura, solo Cristo, só lhe deu glória. Só a fé, só a graça, só a escritura, só Cristo e só a Deus glória. Por que só a graça? Porque o homem não tem que obter a salvação por meio de obras. Por isso a fé, por isso a graça também, porque não tem que fazer por meio de penitência. E também não tem que fazer por meio de sacramentos. O que é sacramento? Meio de graça, segundo a igreja romana. São 7 os sacramentos. Nós não entendemos, inclusive, ceia e batismo como sacramento, como eles entendem a Eucaristia e o batismo. Não, porque para nós não são meios de graça. São respostas que nós damos a Deus pela graça obtida por meio de Jesus, pelo favor de Deus. Bem, fica ainda completamente descartada a possibilidade de que alguém seja salvo por meio das obras. Não vem das obras para que ninguém se glorie, insistindo no texto de Efésios, agora 2,9. Pedagogia da graça. Agora pega o texto de Tito 2,11 a 15, vamos repassar agora o texto, você vai ver a pedagogia da graça. Olha aqui, porque a graça de Deus se manifestou. O homem pode ter conhecimento dela, ela é manifesta. Trazendo salvação. Então já vimos que o maior benefício da graça é a salvação. A quem? A todos os homens. Pronto, aqui já está estabelecido o que a graça faz. Mas depois da salvação, a graça educa. Vamos ao versículo seguinte. Educando-nos, outra versão corrigida diz ensinando-nos. A graça, didascalém. Então, a graça ensina, no grego, didaskalos, é um ensinado, didascalém. A graça ensina, educa. O que ela nos educa? Ensinando-nos que, veja aqui, renunciando o pecado e as concupiscências mundanas, que temos que deixar de fazer, vivamos no presente século sobre a justo e piamente. Então, 2 coisas ela ensina. A graça nos orienta quanto ao que devemos negar, rejeitar, pôr para lá, como também nos ensina a abraçar, a viver, como viver nesse presente tempo,
sóbria, justa e piamente. Renunciar à impiedade. Impiedade, a palavra grega é acebeia. Eusebeia é vida com Deus. Acebeia é vida sem Deus. Pio, né? Piedade. Papa Pio, quer dizer, religioso, tem comunhão com Deus. Não é dó, misericórdia, pena. É uma palavra que também se parece, mas é outro significado. Piedade no Novo Testamento diz respeito à relação com Deus, via pia, vida pia, piedosa. A graça nos ensina a abandonar a impiedade, ou seja, essa renúncia, esse abandono por Deus. Você vai renunciar a essa atitude. Agora você não renuncia mais a Deus. Pelo contrário, agora você vai viver piamente. Olha aqui. Sóbria, justa e piamente. Sóbria, a palavra grega é sofronel, equilíbrio próprio, equilíbrio mental, ou seja, bem consigo mesmo. Justa, dikaios, bem com os outros. E piamente. Então você vai viver agora a piedade, piamente. Bem com Deus, bem consigo mesmo, bem com os outros e bem com Deus. Além da graça educar, tem que deixar de fazer o que você tem que fazer, a graça oferece uma esperança. Toda religião tem uma escatologia, todas elas apresentam um fim. A Igreja Católica apresenta um fim aí no purgatório, o céu, o inferno, depende como é que ficou a situação. Se era no tempo de John Tetzel, que vendia indulgências pela Europa, a pessoa às vezes fala assim, você tem parente seu que está lá no purgatório sofrendo há milhares de anos, sei lá quantos anos, você quer botar uma moedinha aqui para tirar a alma dele de lá? Essa mentira, né, que foi usada e ainda hoje é mantida. Como é que a gente vai orar por mortos? A Bíblia proíbe isso. Bom, a esperança dos espíritas está na reencarnação. A esperança dos filósofos gregos estava no mundo das ideias. Sócrates, na hora de sua morte, anelava se encontrar com outros filósofos que estavam no mundo das ideias. Os materialistas, os céticos, dizem, morreu, acabou. Então, há várias crenças. A Bíblia nega todas elas, e a Bíblia, como livro de Deus, diz para o homem quem ele é, de onde veio e para onde vai, fala de dois destinos, o céu e o inferno, e não tem meio termo aí não. Mas a graça nos oferece uma bem-aventurada esperança. E o ponto culminante dessa esperança é o arrebatamento, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. O povo judeu não foi educado pelas Escrituras a alimentar qualquer esperança sobre o céu, exceto alguns homens como Abraão, que estava de olho no lugar de onde aquele anjo que vinha falar com ele procedia. Ou alguns profetas que falavam, eles não aprenderam a acreditar assim. Eles praticam a lei, guardam as dietas alimentares, esperando viver uma vida abençoada aqui. Aqueles de esperança messiânica ainda acham que quando o Messias vier, haverá ressurreição, aí eles vão entender para que serviu a vida e qual é o futuro. Mas eles são muito divididos com respeito à morte, com respeito, e muitos deles creem como os espíritas, eles acreditam em reencarnação, principalmente aqueles que estão ligados na Cabala, ou Cabalá, como eles dizem, né? Porque no Novo Testamento não tem nenhum texto que ofereça esperança para a vida após a morte. Não tem nenhum texto. Pelo contrário, eles falam que na morte a pessoa vai para a sepultura, lá não há lembrança. Porque é assim que eles entendiam. Mas Jesus veio e trouxe essa esperança para a humanidade. Disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e vou preparar os lugares. A graça traz salvação, a graça educa, o que temos que deixar de fazer o que fazer. A graça oferece esperança, e é nisso que nos fiamos, pregamos, alimentamos a esperança do arrebatamento. Você tem falado em arrebatamento? Olha a situação do mundo, como está indo cada dia de mal a pior. Será que Jesus vem mesmo? Quando as pessoas mais estiverem frias, desatentas, esquecidas até deste assunto que ele vem, nas nuvens para se encontrar com a igreja. Olhe, pense bem nesse assunto, não brinque com ele. Jesus está às portas. Mas cuidado, como igreja, muitos já não falam em arrebatamento. Estamos nos distraindo com outros temas. Autoajuda, problemas existenciais, vida financeira, coisas da terra. Estamos nos esquecendo de Colossenses 3, portanto, vós
que já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Depois prossegue o apóstolo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha aí, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, meus irmãos, vamos buscar as coisas que são de cima. Bom, se a graça oferece salvação, a graça educa, a graça oferece esperança, ela também apresenta aqui a conta. Qual é a conta? Já foi paga, viu? A graça se manifestou por meio da cruz. Diz o texto, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então ela provê a salvação, não por meio de sacramentos, mas por meio de Jesus. O apóstolo Paulo sofria lutando com um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que o incomodava e esbofeteava. Ele orou pedindo que o Senhor removesse aquela figura da vida dele. O Senhor diz, não, isso aí é para o teu freio, viu? A minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, você já está na graça. Está lá em 1 Coríntios 12, 9. Nada, no entanto, substitui o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não tem sacrifício, não tem penitência, não tem sacramento, nada disso. A síntese paulina sobre a salvação pela graça culmina no sacrifício de Cristo, o qual, repito o texto, se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seja especial, zeloso e boas obras. Então a lei do preço tem mais um plus aqui, o que é? Na graça está incluída a igreja. Veja como Paulo sintetiza o evangelho no seu todo aqui. Graça que salva, graça que educa, graça que traz esperança, graça que tem um preço, que é a salvação em Jesus, a morte na sua cruz, e graça que traz a igreja. A igreja é fruto da graça. Você faz parte de uma igreja ou você diz que é de todos, hein? Você é perambulante por aí, nômade, não está debaixo da autoridade de um pastor? A Bíblia diz, não deixando a vossa congregação, Hebreus 10, 25, como é costume de alguns. Tem que estar numa igreja, tem que comungar. Agora, purificar para si um povo seu especial, zeloso e boa. Interessante, Hitler quis fazer um povo especial, mas ele morreu envergonhado, né? Morreu envergonhado, não tem vergonha na cara. Hoje Hitler sabe mais de inferno do que qualquer um de nós como teólogos, viu? Pode ter certeza disso. Agora, que vergonha, até hoje a Alemanha paga a conta daquelas atrocidades praticadas na Alemanha no tempo de Hitler. 6 milhões de judeus mortos por ele. Coisa terrível. Ele queria fazer um povo especial, povo ariano. Quem não entrasse no seu biótipo não serviria para viver na Alemanha. E ele queria fazer isso com o mundo todo. Jesus pegou gente feia, bonita, rica, pobre, gente branca, amarela, negra, gente gorda, gente magra, gente, todas as etnias. Olhem só, ele conseguiu, dessas diferenças todas que há no mundo, fazer um povo seu especial, zeloso e de boas obras. E é bonito ver o cântico dos 24 anciãos, lá em Apocalipse 5:9, quando eles tiram a coroa da cabeça e depositam a coroa nos pés de Cristo, Cordeiro que está sentado no trono à direita do Pai. Eles entoam um cântico, que vontade de ouvir esse cântico na glória. Essa melodia linda, incessante, cântico da redenção, dizendo, digno és de tomar o livro selado, o livro que será aberto por ocasião aí da abertura dos 7 selos que deflagrarão os 7 juízos na terra, subsequentemente depois as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, como veremos em escatologia, aguarde. Bem, eles estão entoando o cântico da redenção, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda raça, tribo, língua e nação, e para Deus os fizestes reis e sacerdotes. Gente que aqui não tem nem o que comer, que não tem o que vestir, que anda descalço porque não tem nada para pôr nos pés, que mora em barraca, em cabana, no meio do mato, na selva, na África, em lugares inóspitos, vai viver agora como príncipe no reino do Senhor eternamente. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Isso é fruto da graça. Bem, mas vamos voltar na questão da cruz, que eu já me antecipei falando aqui da igreja. Veja bem, nessa síntese
da graça, o apóstolo fala do sacrifício de Jesus. Eu quero voltar um pouquinho nesse ponto. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus não foi casual. Não aconteceu porque pegaram e ele não teve como escapar. Também, o sacrifício de Jesus, ele não se deu por martírio. Pregou bem, ensinou bem. Algumas pessoas até admiram Jesus pelo seu testemunho de vida, mas não querem aceitar o sacrifício propiciatório. Não, isso não. Porque aí é que o diabo cega as pessoas. Que a grande vitória do reino da luz contra o reino das trevas não está nos milagres que Jesus fez. Não está no repartir o pão, não está nos exemplos de vida, não está nas suas parábolas, não está nos seus ensinamentos. Tudo isso constitui um todo, mas a grande derrota de Satanás com a manifestação do Filho de Deus na terra está na cruz, quando ele disse está consumado. Disso o diabo foge. É nisso que ele insiste para negar na mente das pessoas o sacrifício vicário. O sacrifício de Jesus é redentivo. Primeiro, porque ele pagou o preço. Havia um preço a ser pago. E esse preço não era para pagar para o diabo, não, era só para Deus. Uma doutrina aí que diz que o diabo também tinha uma conta a receber. Miserável, ladrão, ainda tinha o que para receber? A doutrina da satisfação divina. Deus não podia se mostrar indiferente para com o pecado. Por isso ele exigiu nada menos do que sangue, por isso que sem derramamento de sangue não há remissão. Quando Jesus morre, assume o nosso lugar, porque o nosso sangue não seria suficiente, nós teríamos sangue de gente errada, de gente culpada, de gente pecadora. Isso era prefigurado no animal que era inocente, não sabia o que era pecar, porque não tem raciocínio como homem. Mas quando Jesus, o inocente, substitui o homem, ele redime, ele paga o preço, redenção. Por isso que nós temos textos, como por exemplo, em Atos capítulo 26, versículo 18, eu quero ler essa porção, Atos 26, 18, assim: para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão, remir, quer dizer, a remissão vem do fato dele ser redentor, aquele que compra de volta, remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé. Então, nós fomos redimidos, comprados de volta. Outra coisa, tem vários textos aí, você pode ler. Propiciação. Vamos ao texto de Romanos 3, 25, conforme temos aqui. Propiciação, na qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O que é propiciar? No antigo templo estava a arca colocada no Santo dos Santos, tinha uma tampa chamada propiciatório. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá com uma bacia contendo sangue de bode e ele gotejava nas quatro pontas do propiciatório, a tampa da arca, aquele sangue representando que a humanidade agora estava ousando entrar na presença de Deus com sangue para pedir perdão das suas culpas. E ele fazia isso 3 vezes em redor daquela tampa do propiciatório. Jesus fez isso por nós, ele propiciou, ele ousou entrar no Santo dos Santos diante de Deus com o preço pago pelos nossos pecados. Bem, que mais? Além da propiciação, o sangue da cruz traz a reconciliação. Romanos 5, versículos 10 e 11, diz o texto, Romanos 5, 10 e 11, o que é que nós lemos aqui? Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, veja que o sangue traz reconciliação, pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira, condenação, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus pela sua morte, a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados,
seremos salvos pela sua vida. 3 vezes nesses 2 versículos a palavra reconciliação. Que mais? Jesus é nosso substituto. Vamos ao texto de 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bem, ele tomou a nossa vez, ele nos substituiu. Agora, eu, Walter, você, devia pagar um preço, mas sem condições. Aliás, há uma pergunta lá do salmista: o que daria um homem pelo resgate da sua alma? Ainda que ele tivesse todos os bens do mundo e usasse todos esses bens, ainda assim seria insuficiente. E não pense só nisso, não é só pelo peso do pecado em relação à santidade absoluta de Deus, mas a consequência dessa reconciliação que colocará a gente dentro da presença de Deus, na presença de Deus por toda a eternidade. Como é que a gente ia poder pagar isso? Onde íamos arrumar recursos para isso? Agora, Jesus já pagou isso por nós, não é maravilhoso? Então, a substituição. E também ele trouxe para nós justificação. Vamos ao texto de Colossenses, ainda capítulo 1, versículos 20 e 21. Que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar. Estávamos em desavença com Deus, nos reconciliou consigo mesmo. Reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. O que é reconciliação? Às vezes uma pessoa está em litígio com outra diante do juiz, e antes do juiz declarar uma sentença, você deve isso para ele, tenta fazer um acordo. Às vezes é um casal que está lá se separando por litígio, não posso olhar na cara dela, eu quero que esse homem morra. Ainda assim o juiz empreende um esforço para ver se o casal está disposto a se reconciliar, se perdoar. Imagina que o nosso pecado, se a gente não tolera certas insolências humanas, imagina Deus em relação ao homem, podia dizer: olha, eu não quero ver esse ser na minha frente. Quanto é que a humanidade ofende a Deus? No entanto, ele está sempre de braços abertos, pronto para perdoar, porque o seu amor é imenso. A sua graça superabundou onde o pecado abundou. Ela está acima, ela transcende as fraquezas humanas. E o Senhor nos reconciliou consigo mesmo, trazendo o perdão. E por fim, claro, como já falamos, a finalidade da graça, depois de fazer tudo isso, trazer a salvação, ensinar o que devemos fazer, deixar de fazer o que devemos fazer, trazer a gloriosa esperança, aguardar a bem-aventurada esperança, apresentar a conta, que já foi paga, Jesus pagou o preço da graça por nós na cruz do Calvário. Agora a graça oferece ainda mais uma coisa, ela oferece para nós a igreja, e nós não podemos abrir mão da igreja. Falei de Hitler, que quis fazer um povo seu especial, não conseguiu, mas olha aí, Jesus fez dessa mistura de gente um povo seu, né? Um povo especial, zeloso e de boas obras. O crente tem que ter zelo de Deus. Aí Paulo encerra, sabe como esse texto? Ele diz assim, Tito, versículo 15, fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, ou seja, confronte as pessoas com essa mensagem da graça. Fala disso, exorta e repreende com toda autoridade, não se intimide não. E termina dizendo, ninguém te despreze, está no vocativo, olha, e que ninguém te despreze por essa mensagem. Em outras palavras, que ninguém ignore ou despreze essa mensagem, a mensagem da graça salvadora, a salvação de todos os bens que um ser humano pode ter, sem dúvida é o maior. Deus abençoe a sua vida. Próxima hora nós vamos falar sobre uma controvérsia, armínio calvinista, aula de teologia, estuda-se tudo isso, né? 2 formas de ver a doutrina da salvação, uma monergista e uma sinergista, e é o que reservamos para a aula de número 2. Leia o seu texto antes de vir para a aula. Deus abençoe a sua vida e até lá.